abrir as nossas Bíblias ou o seu aplicativo lá no Evangelho de Lucas, o último capítulo de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. O capítulo 24 de Lucas, ele é um texto que já é ali, que narra a ressurreição. Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a história da vida de Jesus sobre três óticas diferentes. E hoje eu estou olhando um pouquinho a versão de Lucas, a versão de um médico, versão um pouquinho mais detalhada, vamos assim dizer, embora Lucas e Mateus tenham tido a mesma fonte, Marcos como a base do seu evangelho, mas Lucas diz lá no início do texto que ele é um cara que ele pesquisou bastante, ele ouviu pessoas que foram testemunhas oculares de Jesus, e ele, Lucas, andou com o cara, Depois de Jesus tem um cara na história, não tem? Um tal de Paulo, ou Saulo, que se tornou Paulo, e depois dele tem André, Então assim, Lucas, o cara que andou com Paulo, que ouviu Jesus, olha que coisa linda. Então Lucas tem uma narrativa muito bonita, E aí você, quando eu costumo ler, ontem eu estava lendo o Evangelho de Lucas, eu costumo ler Lucas e Atos juntos, porque os dois livros foram escritos por Lucas, e é legal que ele já vai introduzindo, em Lucas ele já vai introduzindo algumas coisas, que lá em Atos ele vai explicar. É muito da hora estudarmos a Bíblia. E aqui o capítulo 24 de Lucas narra o quê? A ressurreição. E é interessante que nós vamos ver, Jesus ele vem ao mundo, prega, cura, restaura, faz tantas coisas, ressuscita mortos, faz cego enxergar, paralítico andar, faz tantas coisas lindas. E alguns discípulos andando com ele, primeiro 12, depois 70, depois vários outros. E aí Jesus, que era a esperança daquele povo, a esperança dos judeus, eles não entenderam, eles não perceberam quem era aquele Messias que eles tanto aguardavam, que aquele Messias estava ao lado deles, mas eles não captaram a mensagem. E aí Jesus morre, Jesus passa por toda a tribulação, toda a humilhação, todo o sofrimento, e aí Jesus morre. Passam-se alguns dias, lá no domingo, pela manhã as mulheres correm lá no túmulo, Maria Madalena e a outra Maria vão lá e olham, e cadê Jesus? O corpo foi embora, alguém virou a pedra. E essas mulheres olham e veem que Jesus desapareceu. E aí elas saem preocupadas, e de repente elas encontram com um anjo. E o anjo diz: mulheres, por que vocês estão aflitas? Por que vocês estão procurando nos mortos, dentre os mortos, aquele que está vivo? E aí elas tomam um susto e vão falar lá com os discípulos: galera, o negócio está feio mesmo, o corpo de Cristo, sumiu. A notícia se espalha. E alguns dos discípulos, então, saem entristecidos com tudo o que havia acontecido. E o capítulo 24 fala de dois deles, Cleopas e mais um, a Bíblia só dá o nome de Cleopas, E aí eles vão caminhando de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros de caminhada, 11 quilômetros pensando, e eu acho que 11 quilômetros dá tempo de pensar muita coisa, Eu estou lembrando que o André correu a São Silvestre esse ano, foram 15 quilômetros, dá para pensar bastante coisa em 15 quilômetros, não dá? Gente, é muito tempo para você ir caminhando, pensando, e eles estão ali, os dois conversando, chateados, porque a esperança deles era Jesus. E aí de repente acontece que Jesus morre, é crucificado, de repente some também. Poxa vida! E o texto diz no versículo 15 que eles ficam tristes. Versículo 17 do capítulo 24, eles estão tristes. E aí Jesus aparece entre eles, então começa a conversar com eles, e vai falando com eles, e aí de repente, lá depois do jantar, eles percebem que eles estavam com Jesus, e o coração deles então dispara, começa a arder. E aí eu quero
que hoje nós possamos refletir um pouquinho no versículo 32, que diz assim: um apóstolo, um dos discípulos disse ao outro: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, enquanto ele nos falava e nos abria as Escrituras? Olha só, arder o coração, o nosso coração não ardia enquanto ele falava. Irmãos, o meu coração nesse exato momento está ardendo. O meu coração está disparado, eu estou com vontade de chorar, sabe por quê? Porque a presença do Senhor é real nesse lugar. Deus está entre nós, o Espírito Santo está nesse lugar. E eu queria que todos vocês sentissem isso que eu estou sentindo. Eu queria que as 10 mil pessoas do bairro de Quitaúna sentissem o que eu estou sentindo. Ah, queridos, como é maravilhoso saber que Jesus está no nosso meio. Ele está neste lugar. Aqueles homens, eles se entristeceram, talvez a chama tenha até apagado um pouquinho, mas esses homens, eles viram, eles andaram com Jesus, eles conheceram Jesus. Então, por mais tristes que eles estavam, por mais problemas que eles tinham, havia ainda uma faísquinha lá naquele coração. Aqueles homens, então, eles puderam ter o coração ardendo novamente. A chama foi acesa novamente. É tipo crente desviado. Já viu crente desviado? Ou crente quando resolve pecar? Esses dias eu estava falando com o irmão, ele falou uma coisa que ficou na minha mente. O crente, quando ele vai pecar, ele não peca gostoso e nem adora gostoso, não é, Renato? Nós ouvimos isso. Então, o crente, quando ele está desviado, por mais na lama que ele queira estar, sempre vai ter uma coisinha assim: ai, eu não consigo, ai, não dá. Eu lembro, irmãos, eu fiquei 1 ou 2 anos fora da igreja, mas eu lembro que os meus amigos me chamavam para ir para balada. Eu fui uma vez, 1 ou 2, algumas coisas. Eu fui tanto em balada que dá para contar nos dedos. E eu não conseguia ficar naquele lugar. Era muito barulho, era muita gente chata, era uma coisa, não é o ambiente. E o crente, quando tem ainda a faísca lá, mesmo estando desviado, mesmo estando longe, ou afastado um pouquinho, ou triste, ou desanimado, a chama está lá. Então nós vamos observar que um coração, ele se apaga, às vezes desanima, mas aquele coração que tem o Senhor dentro dele, aquele coração onde o Senhor é o dono desse coração, esse coração está sempre aceso, esse coração vai ardendo, a faísca vai acendendo. Sabe o carvão lá na churrasqueira, quando ele está só na brasinha, assim, aí você começa a soprar, ó, o vento, ruá, vento, pneuma no grego, o vento acende a faísca. E o que você lembra quando a gente fala em pneuma? Lá na aula de teologia, pneumatologia, estudo do Espírito Santo, pneuma, o vento. E é isso, nós somos as faíscas. Cada um de nós aqui é um graveto, nós temos aprendido. E o Espírito Santo vai soprando sobre as nossas vidas, o que vai acontecer? Vai inflamar, vai pegar fogo, amém, irmãos? Vamos pegar fogo hoje. O Espírito está soprando sobre cada um de nós aqui. Sobre uma outra perspectiva, só para ilustração. Uma pessoa apaixonada, vocês já pararam para... Todos aqui, em algum momento, foram apaixonados. Eu sou apaixonado até hoje. O que acontece quando uma pessoa está apaixonada? Fala, Flávio, o que acontecia quando você se apaixonou, quando você conheceu? Fala na frente do seu sogro, está bem aqui, ó, filmando ainda, ó. Quando você conheceu a Michelle, o que acontecia? Você abriu mão de tudo. Até os pecados que você cometia foram deixados para lá. Olha só, 40 quilômetros para ver... estamos juntos nessa daí. 40 quilômetros para ver a Michelle. Gastava tudo que podia, não era isso? Gastava o salário do mês para comprar uma florzinha para namorar, para alegar. O coração bate, o coração dispara quando a gente ama alguém. Sabe, você quer o tempo todo ver essa pessoa, você quer agradar essa pessoa, você quer fazer de tudo por essa pessoa. Uma semana longe dessa pessoa, você faz o quê? Compra um monte de ficha de telefone. Eu já contei essa história para vocês, né? Tem uma galera aqui que sabe o que é uma ficha telefônica. Depois veio o cartão telefônico, hoje não tem mais nada, hoje é o celular, né? Tem uma galera aqui, por exemplo, essa que está aqui me filmando, nem sabe o que é uma ficha de telefone. Não é, Pedro? Mas eu lembro que eu gastava horrores de ficha de telefone. Cada ficha valia 3 minutos. Não era isso? Eu comprava uma pancada que eu ficava horas. Fazendo o quê? Ai, oi, amor, eu te amo.
Desliga a Sofia lá, não é, Sofia? Oi, amor, eu te amo, tá? Eu vou desligar. Ai, tá bom, desliga primeiro. Ah, não, desliga você, desliga. Ó, tô vendo a veiarada tudo curtindo a Cris, Benê, não é isso? Ai, desliga você. Não, desliga você primeiro. Ah, então vamos juntos. 1, 2, 3 e pá, não é isso? Isso é amor, isso é paixão. A gente quer estar o tempo todo junto, não é isso? Olha lá, o Kaique e a Sueli, quer estar o tempo todo junto, busca no trabalho, sai desesperado. Ai, mas está muito trânsito, como que eu vou fazer aqui? Aí o coração desespera porque o trânsito atrapalha e assim vai. Mas a gente quer estar com a pessoa amada, não é isso? O coração dispara, o coração arde. Irmãos, eu me lembro, eu nasci num lar evangélico. Alguns testemunhos, eu já dei muitos testemunhos aqui. Alguns talvez serão repetidos. Meu pai era zelador da Igreja Batista Canaã. E eu estava lá, minha mãe me deu à luz, morando lá. Aí eu lembro que eu passei a minha infância na igreja, juventude na igreja, adolescência na igreja, vivia o amor, fazia tanta coisa, evangelismo, olha, era demais, era uma coisa linda. Mas foi na minha juventude, foi quando eu já era adulto que eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. E naquele dia, no dia que eu entendi o que é caminhar com Cristo, o meu coração começou a disparar, o meu coração começou a arder, uma paixão imensa por Jesus, que eu queria fazer tudo para Ele o tempo todo, eu queria sair até do trampo para ficar com Jesus. Teve uma época nas minhas férias que a Renata ela não conseguia, a gente foi passar uns dias na praia, e eu não queria saber de praia, eu não queria saber de água, eu não queria saber de nada, eu li a Bíblia inteira nas minhas férias, porque eu estava sedento, apaixonado, querendo mais do Senhor. E nesse momento, meu coração está disparado. Sabe por quê? Porque eu amo falar de Jesus, eu amo estar com Jesus. Às vezes eu estou lá nos hospitais falando de Jesus, meu coração está disparado. Eu estou lá na capelania, fazendo um devocional, às vezes com 20, às vezes com 2 moradores, mas a alegria é a mesma, a responsabilidade é a mesma, o amor é o mesmo. Irmãos, como eu queria que da mesma forma que o Espírito Santo tem me contagiado, que o Espírito Santo contagiasse a igreja. Como eu gostaria que isso acontecesse, como eu gostaria que o coração de cada um de vocês aqui estivesse ardendo de uma maneira tão linda como está ardendo no meu. Eu não estou conseguindo me conter, eu não estou conseguindo me controlar, tamanha presença de Deus que eu sinto neste lugar. Ah, meus irmãos, eu quero te pedir então mais uma vez. Primeiro, eu quero pedir um copo d'água. Segundo, eu quero pedir que você abra o seu coração. Eu quero pedir que você abra o seu coração, que você abra a sua mente, para que o seu coração possa sair nesta manhã aqui, ardendo por Jesus. Faça esse compromisso. Vamos assumir esse compromisso. Vamos limpar o nosso coração agora, para que o nosso coração possa vir a sair daqui. Nós vamos sair daqui inflamando, pegando fogo, ardendo por Jesus. Senhor, Jesus, aquece o nosso coração. Tira, Senhor, toda a frieza, toda a falta de qualquer coisa aqui, toda a preocupação. E que o Teu Espírito Santo venha neste momento, Senhor, encher este lugar. A Tua nuvem de glória, Senhor, venha encher este lugar, venha encher as nossas mentes. Pai, que a nossa mente possa entender a Tua palavra, que o nosso coração possa queimar pelo Senhor, possa Te desejar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos aprender nesta manhã é limpar o ambiente. Preparar o coração para arder pelo Senhor. Talvez em nossas vidas, algumas coisas vão acontecendo ao longo da vida, que vai esfriando o nosso coração, vai esfriando a nossa fé, vai fazendo com que o nosso coração já não arda da mesma forma como antigamente. Nesse caso, o que nós precisamos fazer? Limpar o ambiente, preparar o ambiente. Lembram-se de uma churrasqueira? Eu falei de churrasqueira aqui, vamos falar de uma churrasqueira. Teve uma época que a churrasqueira lá em casa era muito utilizada. Toda semana, 2, 3 churrascos. E chegava alguns momentos que eu precisava tirar a sujeira, tirar aquele monte de cinza, aquele monte de resto de carvão, porque chegou num ponto que às vezes eu colocava carvão lá, álcool, óleo, rebolava, fazia tudo que precisava, o negócio não pegava fogo. Por quê?
Porque tinha muita sujeira. Então a gente precisa o quê? Eu precisava fazer o quê? Limpar aquela sujeira para que o carvão acendesse. Muitas vezes o nosso coração não está ardendo, porque o nosso coração está cheio de coisas. Já pararam para pensar que como que a gente pede, como que a gente fala para o nosso coração estar cheio de Deus? Mas Deus, Ele consegue, no muito a gente consegue colocá-lo lá no como é que chama aquilo, no porãozinho? Porque primeiro vem o eu, primeiro vem o meu desejo, primeiro vem, sei lá, tudo que eu quero, a carne, não é isso? Tudo isso vem primeiro. As preocupações, olha só, quantas coisas, já pararam para pensar como tudo nas nossas vidas, tudo, toma o lugar de Deus. E aí a chama vai apagando, a chama vai apagando. Então nós precisamos fazer o quê? Limpar estas cinzas. Números 4:13 diz que os coatitas, né, os levitas, filhos de Coate, eles eram os responsáveis por limparem a cinza do altar. Cinza do quê? Do sacrifício dos holocaustos. O holocausto era o quê? Era o sacrifício pelo pecado do povo. Então aquelas cinzas eram recolhidas. E se nós formos ver lá em Levítico 6:10, diz que elas eram colocadas à parte. As cinzas eram deixadas à parte, por quê? Porque as cinzas não é importante, as cinzas ela tem que ser removida. Só que quando a gente vai limpar as cinzas suja, quem já limpou a churrasqueira sabe disso. Por mais que você vá todo emperectado, sempre tem alguma coisa sujando. E por que nos suja? Porque quando a gente flerta com o pecado, a gente acaba se esbarrando em alguma coisa e vai sujando. E nós gostamos de viver numa linha muito paralela, né? Uma linha paralela, uma linha muito tênue, né? A gente vai flertando com o pecado, mas isso daqui é coisa rápida, isso daqui, não, irmãos, pecado é pecado, isso tem afastado, isso tem impedido do Espírito Santo agir nas nossas vidas, por isso que muitas vezes o nosso coração não arde pelo Senhor. Nós vimos também, nós precisamos, para limpar a nossa vida, para limpar nosso coração, nós precisamos de arrependimento sincero. Crente não tem prazer no pecado. Já falei isso diversas vezes aqui. Nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa. O ser humano peca porque a natureza do ser humano é pecaminosa. Mas o Filho de Deus não tem prazer no pecado. Nós precisamos estar com o nosso coração limpo para que a chama permaneça acesa. O que diz lá? Semana passada a Renata falou muito aqui, Levítico 6:13. A chama permanecerá continuamente acesa. Essa é a vida do crente. Nós não podemos bobear, nós não podemos pensar em outra coisa. O coração do discípulo de Jesus precisa arder continuamente. Nós somos o altar de Deus. Hoje nós não precisamos mais de sacrifício algum, nós não precisamos queimar nada, nós não precisamos cuidar de si, nós não precisamos cuidar de nada, nós precisamos cuidar do nosso coração e da nossa vida, se nós queremos viver um verdadeiro avivamento. Se nós queremos mais de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, colocar a cara no pó diante de Deus e mudar as nossas vidas. Um coração apaixonado por Jesus é o tempo todo incendiado, é o tempo todo inflamado, e por onde passa, vai incendiando, não é assim? Por onde passa, vai incendiando. Nós ouvimos aqui a semana passada, o avivamento não é quando o fogo cai, é quando espalha. Você é uma tocha viva. Por onde nós passamos, por onde você passa, o fogo tem que espalhar. Vocês já viram na televisão aquelas matas enormes que vão pegando fogo, não já viram? Por que o fogo apareceu? E aí ele vai indo, ele vai se espalhando, o vento vai levando, irmãos, vamos falar de vento de novo. O pneuma vai levando fogo, e nós somos as labaredas, nós somos o fogo, e o Espírito Santo ele vai te empurrando, ele vai te levando para onde você for, você pôr fogo em tudo. É o Espírito do Senhor, é o poder do Senhor na sua vida que vai levando, que vai fazendo as coisas acontecerem. O discípulo que está com o coração ardendo, ele está sempre inflamando outros. Olha o versículo 15 de Lucas 24. Enquanto eles comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. As cinzas,
os impediram de ver Jesus. As preocupações do dia a dia, eles estavam comentando o quê? Olha quantas coisas Jesus fizera na vida deles. E o que eles estão comentando o quê? Esse Jesus foi preso, morreu, sumiu, e a nossa esperança foi para o beleléu. Eles esqueceram de olhar, de testemunhar aquilo que Deus fez, mas eles estavam olhando para a circunstância. Como que um coração vai arder se nós desfocarmos do Senhor para olharmos para as circunstâncias? Tem uma música muito antiga que eu estou lembrando aqui, né? Não olha a circunstância, não, mas olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou, porque eu olho para o Senhor. Aqueles homens estavam olhando para as circunstâncias, e Jesus com eles. Irmãos, o Espírito do Senhor está conosco em todo o tempo, em todo dia, em qualquer lugar. E muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias. Não tenho dinheiro na conta. Amanhã vence o cartão de crédito, 6 mil reais para pagar, e eu não tenho. Mas eu tenho Jesus. Amanhã, que dia? Dia 1º, vence o nosso aluguel, nós temos, vamos celebrar. Está guardadinho lá o dinheiro do nosso aluguel, porque Jesus está nos abençoando, Ele está conosco, na fartura ou na abundância, Ele está conosco. Então eles começaram a olhar circunstâncias. Irmãos, como a gente olha para as circunstâncias, e isso, olha como nós somos facinho. A gente olha para a circunstância e isso já nos abala. Alguém perde o emprego, a culpa é de Deus. Alguém fica doente, a culpa é de Deus. Alguém não sei o que, a culpa é de Deus. Aí quando a gente é abençoado, a gente vai para a gandaia gastar tudo e esquece de Deus. Olha só, isso é pecado. E é o pecado que nos impede de estarmos com o Senhor. É o pecado que impede as pessoas, inclusive crentes, de verem o Senhor. E é isso que vai fazer o coração parar de arder. O coração não vai arder mais. Mas olha que interessante, lá no versículo 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão, o abençoou e partindo distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Olha só, queridos, eles o reconheceram a partir do momento que Jesus faz um gesto e aí a ficha cai, os olhos abrem, olha só, porque de repente o coração deles foi conectado ao coração do Senhor. Se nós precisamos, nós queremos conhecer a vontade de Deus, queremos ouvi-lo, reconhecer, sentir o seu toque, sentir o seu cheiro, estar com Ele por perto, o nosso coração precisa estar conectado com os céus. Senão não há como termos uma vida com o Senhor, não há como ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor se o nosso coração não está conectado aos céus. Limpe o ambiente, irmãos, prepare o ambiente, prepare o seu coração, não deixe que nada seja o impedimento, seja obstáculo para o seu coração arder pelo Senhor. Faça o impossível. Sabe, a gente fala muito, eu vou fazer o possível. Não, faça o impossível, mas prepare o caminho, prepare o ambiente, porque o Espírito Santo vai fazer o seu coração arder pelo Senhor. Todo crente precisa ser inflamável. Logo, a gente precisa andar com aquele que tem o coração ardendo pelo Senhor. A gente precisa estar próximo de pessoas que nos levem aos céus, que nos levem para mais perto de Deus. Eu quero andar com pessoas que entendam o que eu estou falando, que quando ora o fogo cai e aí a gente começa a se divertir, porque na presença do Senhor há liberdade, na presença do Senhor a gente se diverte. Não dá para ter crente de cara feia. No dia que vocês verem algum irmão aqui na hora da adoração, na hora do culto de cara feia, pode dar um cutucão nele e fala assim, o Espírito Santo mandou. Porque não dá para sermos crentes, vivermos a alegria do Evangelho nas nossas vidas, tristes de cara feia. Porque a situação, obrigado Pedro, a situação pela qual a gente vive, seja ela qual for, ela não pode tomar o lugar da alegria da salvação, da alegria do Senhor nas nossas vidas, ela não pode ser impeditivo para nós. A gente vê, nós lemos Lucas 24, mas Lucas 9, Lucas 10 mostra Jesus empoderando os discípulos. Lucas 9, primeiro Jesus empodera os 12, dou-lhes autoridades para pisar em serpentes, pisar em escorpião. Olha, vocês vão orar, o doente vai ser curado, o cego vai enxergar. Olha, vocês vão fazer isso e aquilo.
porque o Senhor está dando autoridade. A gente vira a página do capítulo 10, outros discípulos, os 70 agora, e Cleopas e o outro faziam parte, muito provavelmente faziam parte desses 70. É a mesma coisa, Jesus empoderando aqueles homens, Jesus dando autoridade, falando vão, e eles foram, né, os 70 foram de 2 em 2, eles foram designados para sair em toda a Galiléia e Judéia, anunciando o Evangelho. E por estarem anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação, eles também curaram enfermos, eles também ressuscitaram mortos, eles foram ousados nas suas fés, é isso, fica feia essa frase, né? Eles foram ousados em fé, eles exerceram a fé deles, e aí eles voltaram, uau, a milhão. Jesus, olha em teu nome quanta coisa nós fizemos. Jesus, em teu nome, olha, eu orei ali, o cara levantou. Jesus, eu orei ali, o endemoniado foi liberto. Esses homens viveram essas experiências e agora estavam caminhando numa estrada chateados, tristes, porque não podiam fazer mais muita coisa, porque não estavam mais vendo muita coisa. Esses homens foram incendiados pelo próprio Jesus. O versículo 17 diz que eles ficaram tristes. Mas, irmãos, olha, vê se vocês conseguem sentir o cheirinho de fumaça no ar. Olha o que acontece no versículo 15. Enquanto eles comentavam, enquanto eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Estão vendo a fumacinha subindo? O gravetinho já começa a acender. Aquele gravetinho que estava lá, escondidinho, moidinho, de repente vai acendendo. De repente vai acendendo, vai acendendo, vai acendendo. Olha só, Jesus, ele não despreza aquela chama que está apagando, que está desanimada. Jesus não despreza nenhum de nós, é do interesse dele que nós sejamos discípulos inflamáveis. E é interessante que aí nós vamos ver, olha o cheirinho de fumaça, gente, eu estou sentindo esse cheirinho de fumaça. Jesus começa a falar com ele sobre o quê? As Escrituras. O maior milagre não é o morto ressuscitar. O maior milagre é o Filho de Deus se tornar homem. O outro milagre, esse Filho de Deus que se tornou homem, que é o motivo de tudo, ele lia a Bíblia. Ah, tem gente que acha que, para que ler Bíblia? Devocional, 3 capítulos por dia, eu sei tudo. Jesus lia a Bíblia. Se você olhar lá em Lucas 4,17, quando ele está na sinagoga, aí o chefe da sinagoga lhe dá um livro, olha só, lhe dá um rolo, né? E aí Jesus pega e abre o livro de Isaías e começa a ler a Bíblia. Jesus lia a Bíblia. E essa mesma Bíblia que a gente tem aqui, o Velho Testamento. Tanaka, né? Tanakh, os proféticos, sabedoria, o Pentateuco e os proféticos. Era isso, vocês vão ver diversas vezes Jesus falando sobre a lei, sobre Moisés, sobre os profetas, sobre os salmos. Jesus lia a Bíblia e ele conhecia a Bíblia. Jesus não era só o centro das Escrituras, Jesus não era só o motivo das Escrituras, mas Jesus era um apaixonado pelas Escrituras. Nós precisamos ser apaixonados pela Escritura, porque foi o conteúdo das Escrituras, o conteúdo da Bíblia, que fez aqueles homens enxergarem Jesus. E nós, como crentes, precisamos, como crentes apaixonados, sermos apaixonados por Jesus. Nós precisamos ser uma igreja apaixonada por Jesus. E uma igreja que é apaixonada por Jesus, ela é apaixonada pela sua palavra. Eu estava apaixonado pela Renata. Ainda estou. Eu estou apaixonado pela Renata. Mais do que ontem e menos do que amanhã. Mas eu estou apaixonado pela Renata. E olha que interessante. Quando eu comecei a tentar a conquista, cortejar que fala, né? Eu não sei outro nome, eu sou velho, das antigas. Hoje é o que, gente? Chavecar. Quando eu comecei, cortejar ali e tal, eu queria o tempo todo estar agradando a Renata. Eu não via a Renata só de domingo. Eu não vinha lá de Itaquera para Santa Amaro, 2 busão, metrô, horas de trânsito, aquela Avenida Guarapiranga, um trânsito dos infernos, por nada. Não, eu queria estar com a Renata, eu me relacionava com ela, chegava,
Eu saía da casa dela, sei lá, no domingo, 10 horas da noite, na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estava lá, 551444292. Bom dia, meu amor. Ela, bom dia. E aí você já sabe o resto, né? Desliga você, desliga você, desliga. É assim. Apaixonado por Jesus, é apaixonado por tudo aquilo que interessa a Jesus. E se nós somos apaixonados pela palavra de Jesus, se nós somos apaixonados por Jesus, nós precisamos ser apaixonados pela palavra. Uma igreja imparável é uma igreja que é apaixonada por Jesus e por sua palavra. E Jesus quer usar a igreja dele para incendiar o mundo. E quem é a igreja? É as quatro paredes? Não. A igreja sou eu, a igreja é você. E ele quer te usar para inflamar aonde você estiver. É no trânsito, é no shopping, é no namoro, é no trabalho, é na faculdade, aonde for. Você é o graveto usado por Deus. Faça a sua fé funcionar. Seja um crente de uma fé atuante. Não basta sermos crentes com uma fé teórica. Eu digo que amo a Jesus, mas não me relaciono com ele. É mentira, você não ama Jesus. Eu tenho fé que tudo vai dar certo, mas não exercita essa fé, não vai rolar. Quer um exemplo de fé que não foi atuante? Foi uma fé de tipo assim, já sei, Deus vai fazer algo. A fé de Sara. Fé de Sara, ficou feia essa frase. A fé da senhora Sara. A fé da irmã Sara. Deus vai lá e fala o quê? Sara, daqui 1 ano eu vou voltar e você vai estar com um bebezinho no colo. Não, antes disso, né, o anjo fala, Sara, você engravidará, fala para Abraão, a sua mulher dará à luz. E Sara ouve, Sara entende, fala, claro, opa, lógico que eu com 90 anos vou, mas rapidamente, eu na menopausa, Sara já deveria estar na menopausa há uns 50 anos. E claro que ela ia engravidar, e o que ela faz? Entendi, olha a fé de Sara. Pega a Agar aqui, Abraão, e vamos fazer o negócio. É essa fé. Muitas vezes é essa fé que a igreja tem. Aí sim é a fé de mesmo. É a fé de outros. Sabe, porque essa fé é a fé que fede. Porque a gente tem fé nas coisas que outros fizeram. A fé nas coisas que ouvimos. Mas nós não exercemos a nossa própria fé. Irmãos, a fé atuante ofende a fé teórica. A fé atuante ofende a fé conceitual. Sabe aquele irmãozinho que tudo ele ora e vamos orar, e não sei o que, e vamos orar. Aí o outro crente fica, credo, esse cara só quer orar. Ele acredita em tudo, ele acredita em tudo. Irmãos, nós precisamos crer que o Senhor vai fazer, nós precisamos crer que o Senhor vai agir. O que Jesus fala lá nos evangelhos? Se nós tivermos fé, como a de um grão de mostarda, podemos dizer a esse monte, vai, e ele vai. Nós não fazemos mais porque nós não temos fé. Nós não temos uma fé atuante, nós precisamos crer. Nós precisamos orar e o crente ser curado, irmãos. A primeira vez que eu orei, eu sempre orei lá nas capelanias hospitalares da vida, e eu sempre orando. Eu nunca deixei de orar por um enfermo. Nunca. Até que chegou o meu grande dia. Até que eu fui premiado. Um dia eu estava orando no leito, uma senhora, Dona Eunice em coma não sei quanto tempo, cheio de santinhos. E aí nós estávamos lá, cantamos no quarto, tudo tal. E aí eu pedi licença para a família. Eu falei, eu posso falar com ela, diretamente com ela? Mas ela está em coma. E eu fui lá no ouvidinho dela. Dona Eunice, eu sei que a senhora me ouve, porque a ciência prova que a pessoa em coma, ela está ouvindo o que você está falando. Fui lá no ouvidinho dela. Dona Eunice, aonde você estiver, não procure intermediário. Fale direto com Jesus, que Ele vai te restaurar, que Ele vai te curar. Gente, eu comecei a orar, a mulher começou a se mexer. E a mulher em poucos dias teve alta daquele hospital. Eu creio que foi Jesus. Não foi o André não, mas eu fui ousado. Ainda que às vezes com medo. Às vezes a gente ora com medo, mas a gente precisa ser ousado. Deus nos deu o espírito de ousadia, não de covardia. Precisamos ser atuantes, ter uma fé atuante. Lembra-se lá em Gideão? Deus fala para ele assim, mano, vai lá, leva os soldados. Ele fala, para Débora, eu vou, mas você tem que ir comigo, eu tenho que levar um exército.
Aí ele leva 10.000 soldados. E Jesus olha para Deus e fala com ele assim: não, é muita gente, eu quero que vocês creiam em mim. O exército inimigo, sei lá, um monte de gente. Eu quero que vocês saibam que foi eu quem lhes dei a vitória. Pode falar para os medrosos irem para casa. Numa paulada já foi uns 5.000 embora. Deus não trabalha com medroso. Deus trabalha com gente ousada. Porque Ele nos garante, irmãos. É Ele quem nos garante. Então sejamos ousados. A fé atuante, ela ofende aqueles que têm uma fé nominal. Ande com pessoas inflamáveis, apaixonadas por Jesus. Ande com pessoas que vão aumentar a sua fé, te ajudar na caminhada. Se afaste daqueles que são atrasos de vida. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Se há relacionamentos, se há amizades, até mesmo dentro da igreja, que tem empacado o seu crescimento com o Senhor, ore por eles. Busque no Senhor, abasteça-se no Senhor e volte para botar fogo nesses irmãos. Ah, o irmãozinho é muito gelado ali e tal. Ore, vai tacar fogo nele. Não pode existir crente gelado, irmãos. Não pode acontecer isso. A gente precisa ajudar outros crentes a serem fervorosos. Não seja um crente gelado. Lugar de gelo é no congelador. E pela temperatura que nós estamos vendo aqui, nós estamos longe de ser um congelador, não é isso? Nós somos o povo do fogo, do poder de Deus. O nosso coração precisa agir, arder. Viva o seu propósito. Não importa o seu propósito de vida, eu já falei isso aqui. Independentemente daquilo que você pensa para você, daquilo que você sonha para a sua vida, do que você tem se preparado, estudado para fazer, coloque os seus propósitos debaixo de um propósito maior, que é o propósito de Deus. Alguém pode estar na igreja, cantar no louvor, pregar, fazer devocional, ir no GC, dar dízimo, fazer um monte de coisa. Vai até parecer um crente exemplar, mas se não estiver cumprindo o propósito do Senhor na sua vida, vai ser uma pessoa, apenas um espectador na multidão. O fogo vai estar descendo aqui nesse ambiente, e a pessoa vai estar assim, ó, será que é? Estou esperando das 6 horas para ver o jogo. Não. Precisamos estar conectados, precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo, precisamos viver um propósito. Algum tempo atrás, quando nós mudamos lá para o prédio da Açucena, nós ganhamos, acho que 3 micro-ondas. Mandamos, ver tudo e tal, e aí nós, olhando os micro-ondas, você ligava, ele funcionava, tinha o reloginho, funcionava, assim, ele rodava, ele fazia, estava perfeitinho. E a Renata, esse barato não está funcionando não, esse micro-ondas não está funcionando. Renata, você está me tirando, não estamos com dinheiro para gastar, não estamos podendo. André, não está funcionando, mas está lá, ó. Você põe na tomada, acende os numerozinhos, o relógio está funcionando, a luz dentro está acesa, o prato está girando, está funcionando. Aí a Renata pegou, se negou uma xícara, pôs água, pôs lá no micro-ondas e colocou lá, 5 minutos. Tirou o copo, a água continuava da mesma forma. Ou seja, o propósito daquele micro-ondas ele não estava vivendo o propósito dele, que era aquecer ali, descongelar alguma coisa, aquecer a água. Ele até parecia muito legal, está funcionando e tal, mas não cumpriu o propósito dele. Assim as nossas vidas, nós não podemos parecer cristãos, nós não podemos apenas parecer com Cristo, nós temos que realmente sermos cristãos. Deu para entender? Parecer é diferente de ser. Nós precisamos cumprir o nosso propósito. E qual é o nosso propósito, irmãos? Ser e fazer discípulos. É para isso que fomos chamados. O Senhor nos empodera, o Senhor derrama dom sobre a sua igreja, com um único objetivo, com um único propósito: fazermos discípulos, ganharmos o mundo para Jesus. Pensa você que Deus vai te empoderar para você ficar aí bonitinho, famoso, cheio. Não. O Senhor, Ele nos empodera para irmos ao mundo. O maior milagre do
do culto não é o domingo, mas é a segunda-feira, não é isso? Onde nós vamos agir, onde nós vamos fazer, onde nós vamos trabalhar. Lembra-se do encontro de Jesus com a figueira? Lucas 21, 18, 19. Jesus ele está com fome. E aí ele olha para uma figueira. Uma figueira tão bonitinha, cheia de folhas. Tão, né? E aí Jesus, cheio de fome, chega lá. Uau, vou comer uma figueira. E aí ele olha lá tudo bonitinho, o que acontece? Não tem figueira nenhuma. Opa, peraí. Se você, figo, né? Não tem figo nenhum. Obrigado, ponto. Não tem figo, ele olha para a figueira, não tem figo, não tem nada. O que ele olha? O que ele faz? Não presta para nada. Queridos, nós não somos essas figueiras, pelo contrário, nós somos uma videira, nós somos filhos da videira, e nós somos enxertados nesta videira, e por isso nós damos bons frutos. Nós precisamos dar frutos para a glória do Senhor. Nossa igreja está aprendendo uma coisa muito interessante. Nós estamos aprendendo a orar. A nossa igreja está orando pouco ainda. Estamos orando pouco, mas já estamos tendo experiências fantásticas com Jesus. Jesus está nos visitando. Mas para que o avivamento que nós tanto sonhamos, o avivamento que nós tanto desejamos acontecer, nós precisamos agir, nós precisamos viver com intensidade, porque o avivamento começa com a oração, mas termina com a ação. Todo o avivamento, ele vai redundar no quê? Na salvação de almas. Todo o avivamento levou pessoas a saírem a pregar o Evangelho. Lembra do famoso avivamento da Azusa, 1900 e pouco, 1901, até 1906, não é isso? O que aconteceu? O povo começou a orar, começou a buscar, Deus começou a derramar, Deus começou a fazer, e dali, pessoas saíam para o campo, saíam por tantos lugares anunciando a palavra. O Espírito Santo também trazia outros, e outros, e outros, e assim o movimento foi crescendo, o movimento do Espírito Santo, o movimento pentecostal foi crescendo de uma maneira tão sobrenatural que nos alcançou aqui hoje, e vai alcançar outras gerações até a volta de Jesus. Só que nós não podemos viver de história, nós não podemos viver do passado, nós temos que fazer a nossa história, nós temos que viver as nossas experiências, embasadas naquilo que Jesus falou. Jesus diz que se nós o chamarmos, Ele virá. E a igreja está começando a aprender isso. Temos vivido aqui, às quartas-feiras, nos últimos domingos, experiências sobrenaturais com o Senhor. Mas para isso, irmãos, o nosso coração precisa estar limpo. O ambiente precisa estar preparado. Nós precisamos nos preparar para isso. Imagina, irmãos, se cada um de nós aqui, eu vou fazer outro desafio. Semana passada eu fiz um desafio, eu vou fazer outro hoje. Na hora que você sair daqui do culto hoje, descanse, curta, mas amanhã já comece a se preparar para o culto de domingo que vem. Já comece a orar, a clamar, ouça canções, faça lá os cultinhos né, na sua casa, já comece a se preparar para domingo que vem. Quando chegar aqui, se chegar aqui, meia dúzia de gravetos, isso daqui vai pegar fogo. Mas nós precisamos nos preparar, não dá para viver só de culto de domingo, GC e quarta-feira. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração 24/7. Ou 24/8 para não ter falha, 24/8. A gente precisa buscar ao Senhor em todo o tempo, nós não podemos mais brincar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós falamos aqui que nós precisamos limpar o ambiente, tirar tudo que tem impedido o nosso coração de arder por Jesus. Falamos que nós precisamos ser e andar com crentes inflamáveis, para que possamos incendiar a igreja com o fogo do Espírito Santo. E falamos também que nós precisamos adequar os nossos propósitos ao propósito de Deus e nos empenharmos em cumpri-lo. Mas por último, eu não posso esquecer aqui, do versículo 33, que diz assim: na mesma hora, após eles reconhecerem Jesus, o texto diz que na mesma hora eles se levantaram. Eu gosto muito da corrigida que diz assim: imediatamente. Essa palavra imediatamente, ou a palavra de repente, eu amo essas palavras. Imediatamente. Eles não esperaram passar o dia.
Já estava à noite, né? Já estava à tardezinha, tarde para a noite. Eles não esperaram, vamos jantar, dormir, descansar, e amanhã a gente volta e avisa os demais irmãos que Jesus apareceu. Não, foi imediatamente. Eles se moveram. Irmãos, essa palavra imediatamente é da hora, eu amo essa palavra. Ela aparece centenas de vezes na Bíblia. Só no Evangelho de Marcos aparece cerca de 40 vezes. Mas olha que interessante, lendo lá Lucas, quando Pedro cura a sogra quando Jesus cura a sogra de Pedro, ela está no leito de cama e quando ela é curada, ela imediatamente passa a servi-los. Então ela já vai e prepara um café, um bolo, tal. E vocês acham que essa mulher deixou de seguir Jesus? Duvido. Jairo vai até Jesus. Ô Jesus, minha filha está lá mal, morrendo e tal, socorro, preciso de ajuda. Aí Jesus, tá bom, vamos lá. Aí chega uma outra xarope lá doente, para Jesus no meio do caminho, porque tá. E aí o que diz o texto da mulher hemorrágica? Ela toca nele, o que acontece? Imediatamente ela é curada. Uau! Gente, é imediatamente. O nosso Deus é o Deus do imediato, não é para amanhã não. Imediatamente essa mulher é curada. E aí Jesus continua a sua caminhada até a casa de Jairo e chega lá e encontra a menina já morta, todo mundo triste, chorando, arrasado. Jesus fala assim, deixa comigo. E ele vai lá e fala com ela, toca nela, imediatamente ela levanta. Jesus é tudo imediato. Jesus está lá no poço lá de Betesda, e aí vem um cara lá na maca, que não sei há quantos anos está lá, e Jesus toca nele. Imediatamente ele levanta, pega a sua maca e sai andando. Jesus toca no cego, e imediatamente ele começa a ver. Ah, meus irmãos, Deus é o Deus do imediato. Outro dia eu preguei aqui, que antes que o homem fosse formado, diz lá em 1 Pedro 1,18, que o sangue de Cristo foi vertido, foi derramado, para o nosso resgate antes da fundação do mundo. E aí eu vou contar de novo, pela milésima vez, aquela historinha. A Trindade lá conversando. Lembram-se dessa historinha que eu conto muito? Eu amo essa historinha. É a historinha nossa, tá? Não está na Bíblia. Isso aconteceu lá antes da fundação do mundo. Antes de Moisés começar a escrever no princípio criou Deus os céus e a terra. É bem antes, muito antes. Eles estão lá conversando, e aí o Espírito Santo, Deus fala ali, vamos criar o homem. Imediatamente, Jesus já se atenta. E aí alguém fala assim, mas e se os homens falharem? Aí Jesus fala de novo. Jesus, qual é a reação de Jesus? Imediatamente Jesus fala, se eles falharem, eu vou lá morrer por eles. Jesus não hesitou em dar a sua vida por cada um de nós. O sangue dele já havia sido decretado, a sua morte, desde antes da fundação do mundo, por amor a mim e a você. E aí quando o Senhor nos pede para cumprirmos o nosso ID, para abrirmos mão da nossa carne, em amor a Ele, para cumprir o nosso chamado, o que Ele espera então de mim e de você? Que nós imediatamente façamos, mas o que a gente faz? Nada. Imediatamente a gente muda o canal da televisão. Nós precisamos ser uma igreja para o agora, irmãos. Nós precisamos anunciar o amor de Jesus Cristo ao mundo agora, imediatamente. Isso tudo é para agora. Não, nós somos salvos imediatamente, após entendermos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso é imediato. Não é assim, eu creio que Jesus morreu por mim e vai me salvar na semana que vem. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. É agora. Não é a semana que vem, não. É agora. Irmãos, o nosso coração precisa arder por Jesus agora. A palavra dele, lá em Atos 1,8, diz que ele nos enviaria o Espírito Santo. E ele enviou o Espírito Santo, não foi só para aquela galera lá, não. Não foi para aqueles que estavam aguardando ele lá em Jerusalém, não. O Espírito Santo foi enviado para todas aquelas gerações. E o Espírito Santo está nesta manhã aqui entre nós. O Espírito Santo está agindo entre nós neste momento. Nós vamos ver que ele nos garante o poder do alto. E no capítulo 2, nós vamos ver que imediatamente todos ficam cheios. O povo está ali olhando, eles estão olhando para o alto. E aí, de repente, o que acontece? Olha o pneuma de novo, olha o vento.
Uau! Olha só, eles estão olhando para o alto, olhando para Jesus, e de repente Jesus está indo. Aí alguém vem, um anjo aparece e fala: esse mesmo Deus, esse mesmo homem, esse mesmo Jesus que está subindo ao céu, de lá mesmo ele voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar com o coração ardendo, porque ele está voltando. E então se verá o Filho do Homem. O texto diz: vindo sobre as nuvens, com poder e glória, do oriente ao ocidente, todos os verão. Queridos, ele está batendo as portas, Jesus está chegando, a gente precisa se mover, a gente precisa se movimentar. O vento começou a chacoalhar, o vento começou a mexer, e de repente, olha lá, a palavra, né? De repente, todos começaram ali a falar em línguas, né? Não eram línguas estranhas, eram idiomas humanos. Mas por que aquilo aconteceu? Porque ali a capacitação do Espírito Santo, enviando aqueles homens para anunciarem o Evangelho nas suas cidades, Antioquia, Capadócia, Líbia, Antioquia de Pisídia, e por aí vai, Osasco e região. O Espírito Santo capacitou o seu povo, capacitou a sua igreja imediatamente. Irmãos, nós somos capacitados imediatamente. A chama precisa estar acesa, o ambiente precisa estar limpo, e o coração precisa arder. Os corações estão ardendo aqui nessa manhã. Nosso coração precisa arder. Se nós em unidade clamarmos pelo Espírito Santo, ele virá imediatamente. É assim que acontece. Queridos, uma coisa interessante que eu me lembrei aqui agora: nós precisamos estar atentos a tudo que Jesus está fazendo e olharmos para a sua palavra. A sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso combustível. A igreja, o GC, o momento de comunhão, o nosso secreto, tudo isso pode ser o posto de combustível, mas o combustível em si é a palavra de Deus. Vocês já passaram por alguns postos de gasolina, onde as filas lá das bombas estão vazias, mas a loja de conveniência está bombando? Algum bonito lá liga o som no último volume, abre as portas e fica lá, e vai amontoando aquele monte de gente. Já notaram isso? Muitas igrejas estão sendo essas lojas de conveniência, são pontes, são clubes, estão no posto de gasolina, mas não estão se abastecendo do combustível. Estão entendendo? A comunhão, a igreja, os GCs, uma visita quando você está com seus irmãos. Queridos, isto é o posto de gasolina. Mas a gasolina, o combustível é a palavra de Deus. É isso que vai nos encher, é isso que vai transformar vidas, é isso que vai mudar gerações, é isso que vai mudar a sociedade, é a palavra de Deus. A gente não pode bobear. Nós temos o combustível, irmãos. Se por algum motivo, se por alguma situação, o seu coração tem deixado de arder pelo Senhor, eu quero dizer que neste momento, Ele está nos dizendo que se nós chamarmos, se nós clamarmos, Ele virá e Ele vai causar neste lugar. Então, irmãos, eu quero te chamar a preparar o ambiente, a preparar o seu coração e erguer a sua voz. Estamos juntos nessa? Coração está preparado? Vamos buscar a face do Senhor.